Então, pessoal, eu sou Joemi Brito, tá? Neuropediatra, e a gente vai fazer hoje o Coffee Express de doenças desmielinizantes e encefalite autoimune na infância. Então, as doenças desmielinizantes e encefalites autoimunes, a primeira delas, né, e a mais importante e a que mais acomete as crianças, é a encefalomielite disseminada aguda, ADEM ou ADEM. Acomete principalmente os meninos, ali em uma faixa etária de 3 aos 8 anos de idade. Tem um pródromo aí de uma infecção respiratória ou pós-vacinal que antecede os sintomas em ali 2 a 21 dias. Tem uma clínica de uma encefalopatia aguda associada a déficits neurológicos multifocais e que tem critérios diagnósticos clínicos e de imagens estabelecidos. É importante lembrar que nesses casos, a dosagem de anti-MOG ela se faz muito importante, principalmente pelo método CBA, né, que é o método baseado em células vivas, que é o método mais específico para a identificação desse autoanticorpo e que vai estar presente, que pode estar presente, na verdade, no ADEM em até 60% dos casos. Quando eu penso na hipótese, eu vou introduzir um antiviral e um antibiótico até excluir que não tem alguma infecção. A pulsoterapia com metilprednisolona é o padrão ouro e existe alta taxa de recuperação, sem riscos, né, sem novos eventos após os 3 meses. Quando isso acontece, eu chamo de ADEM multifásico e é sempre importante, nesses casos, considerar outras hipóteses diagnósticas. Falando agora da esclerose múltipla, ela é mais comum em meninas, em torno de 1,8 para 1, e é infrequente ali nos menores de 11 anos. Tem uma coexistência variável com a autoimunidade e os pródromos são infrequentes. Clinicamente, eu posso ter uma presença de uma neurite, que tende a ser monocular, uma mielite, que tende a cometer lesões, que tende a ser lesões mais curtas e na região cervical, principalmente acometendo ali a região mais posterior, mais lateral, e tende a pegar a região pontina, a região do tronco encefálico, acometendo o fascículo longitudinal medial e causando o que a gente chama de oftalmoplegia internuclear, ou OIN, que é o comprometimento da adução ocular naquela região. As bandas oligoclonais estão presentes em mais de 80% dos casos e eu vou ter uma pleocitose licórica em menos de 50%. Os critérios vão se basear nos critérios de McDonald, né, de 2017, que foram revisados, e é importante que a gente entenda os conceitos de surtos, disseminações no espaço, que é quando eu tenho uma presença de uma ou mais lesões em regiões específicas cerebrais, do sistema nervoso central, do neuroeixo, que é a região periventricular, cortical, justacortical, infratentorial e medular, e a presença de disseminação no tempo, que é quando eu tenho duas ressonâncias, em que a ressonância de controle apareceu uma lesão nova que capta o contraste, ou quando eu tenho uma mesma ressonância com presença de lesões que captam e que não captam contraste, ou quando eu tenho uma presença da banda oligoclonal presente com uma síndrome clínica isolada que preenche critérios aí para disseminação no espaço. Lembrar que, nesses casos, a corticoterapia e a plasmaférese são opções para os surtos e que nos casos de uso crônico de medicação eu vou dar preferência aos interferons e ao fingolimod, que no caso do fingolimod eu posso usar ali a partir dos 10 anos de idade. Espectro da síndrome associada aos anticorpos anti-MOG, a mais frequente na infância e nos púberes ali, adultos jovens, tá? É bem frequente em menores de 11 anos de idade e que os pródromos da doença, eles têm alta correlação com o ADEM. É uma neurite frequente, que tende a ser bilateral e extensa, tende a ter uma papilite associada. É uma mielite transversa, também longitudinalmente extensa, que acomete 3 ou mais corpos vertebrais, que tem uma característica particular de acometer o cone medular. E as lesões na região do tronco, elas são muito importantes de serem notadas, porque os pedúnculos, né, cerebelares, os pedúnculos cerebrais, eles são muito evidentes, né, e podem ser muito acometidos nessa região. O anti-MOG está presente em 100% dos casos, eu tenho uma pleocitose licórica, né, importante, tratamento nos surtos com corticoterapia, imunoglobulina ou plasmaférese, e geralmente a evolução é monofásica. Na doença do espectro da neuromielite óptica, ela tende a ser mais frequente em mulheres, mas em mulheres mais velhas, ali por volta da quarta, quinta década de vida.
clinicamente caracterizada, como o próprio nome diz, por uma neurite e uma mielite. Normalmente uma neurite longitudinal extensa, que acomete quiasma óptico, uma mielite também extensa, né, que tem os bright spot lesions e uma síndrome da área postrema, que é quando eu tenho um acometimento da região posterior bulbar, que é o centro da náusea, vômito, do soluço, né, que eu posso ter esses acometimentos, esses sintomas, né, de forma intratável ou de difícil controle. Eu vou ter o anticorpo anti-aquaporina presente quando eu tenho, né, o anticorpo anti-aquaporina. Em 100% dos casos eu vou ter a neuromielite óptica, tenho essa pleocitose licórica, mas lembrando que eu posso ter essa doença do espectro da neuromielite óptica com o anticorpo anti-aquaporina negativo, preenchendo critérios ali, principalmente quando eu tenho uma associação dessas principais síndromes clínicas, que é a neurite, a mielite e a síndrome da área postrema, associado a achados radiológicos, né, bem importantes. O tratamento é baseado na corticoterapia, imunoglobulina e plasmaférese, pensando ali no surto, e todos os indivíduos com essa doença vão necessitar, né, de uma terapia crônica, tendo em vista a alta gravidade e o alto índice de recidiva desses casos. No caso da encefalite por anticorpos antirreceptor NMDA, é mais comum da infância, o paciente costuma ter sintomas prodrômicos, costuma ter alterações neurológicas, como crises epilépticas, presença de distúrbios do movimento, como discinesias orobucolinguais, sintomas psiquiátricos, alterações de linguagem, distúrbios do ciclo sono-vigília, alterações de memória, desautonomias, principalmente desregulações hemodinâmicas, alterações do ritmo cardíaco. É importante a investigação, rastreio paraneoplásico, e se encontrado, a ressecção se faz apropriada, e o tratamento, a partir do momento que eu identifico, excluo ali que não tenham causas infecciosas também associadas ao quadro, é a corticoterapia associado à imunoglobulina ou plasmaférese inicialmente, tá? Sendo necessário avaliar a resposta clínica e ver se eu vou necessitar de uma corticoterapia, ou uma imunoterapia, ou uma pulsoterapia com corticoide ali por alguns meses, e em caso de não resposta, o rituximab é uma opção terapêutica importante. Lembrar que os pacientes com encefalites por anticorpos anti-NMDA, eles podem ter doenças desmielinizantes associadas, como doença do espectro da neuromielite óptica e doenças do MOGAD, do espectro do MOGAD. Então é importante ficar de olho nesses casos. Então um abraço pessoal, e foi essa a nossa revisão desse assunto. Até mais!